Vamos dar início a um conjunto de vídeos aulas cujo objetivo é auxiliar vocês alunos na utilização do Portugal Studio, assim como entender um pouquinho o funcionamento do Portugal. Tá? A ferramenta que iremos utilizar é o Portugal Studio, que nós temos a sua tela principal, tá? Onde temos as opções de novo arquivo, ou seja, criar uma nova pequena aplicação, abrir uma aplicação existente, acessar as ajudas que ele tem e as possibilidades de plugins. Na lateral direita nós temos alguns exemplos que você vai utilizar como base para o seu aprofundamento de conhecimento. Tá? Então, em alguns momentos das nossas aulas, eu vou indicar que vocês acessem alguns exemplinhos desses, tá? Para que comecem a entender o funcionamento da linguagem, assim como da própria ferramenta. Tá? Então, vamos ao nosso principal, então, novo arquivo. Aqui, quando eu falo de novo, a primeira coisa que a gente tem que entender é as opções. Nós temos a opção de execução, temos a opção do chamado debug, ou de um passo a passo. Aqui seria para cancelar, está desabilitado porque a aplicação não está em execução. Tá? Ele só vai ficar habilitado na cor vermelha quando a aplicação estiver em execução. Nós temos a opção de salvar a aplicação, salvar uma cópia dessa aplicação, mais comumente conhecido nas aplicações como salvar como. Tá? A opção de abrir e acesso à opção de ajuda. Se eu vim para a lateral direita, nós vamos também ter os acessos às bibliotecas, que a gente verá no futuro. O que é uma biblioteca, qual a importância dela. Os modelos que vão ter disponíveis, tá? Que não é o nosso objeto nesse momento. Nós vamos ter aqui entender um pouquinho dessa estrutura de funcionamento da aplicação. Tá? Voltando aqui para a esquerda, a gente vai ver que nela tem o quê? Deixa eu só tirar o zoom, vou tentar minimizar para se tornar mais fácil ficar mais próximo. Não fica por causa do meu... Mas vamos cá. Então, vou voltar aqui o zoom, fica melhor mesmo. Então, o que acontece? Aqui eu tenho a estrutura do meu programa principal. Tá? Então, a gente já vai começar a entender a estrutura principal. Então, como a gente já viu em sala de aula, toda linguagem de programação ela define um escopo de estrutura, de início e fim daquela aplicação. Tá? Como todas partem de algoritmos clássicos, todo algoritmo clássico ele tem a definição do seu algoritmo, que aqui é usado somente a palavra programa, tem o seu escopo principal, onde começa e inicia, e tem uma chamada função principal. Tá? Por isso que o nome que é chamado de função início, lá em Pascal é begin, em C é main, em Java é public static void main string args, ou seja, é o escopo principal, é o start da aplicação, tudo se dá a partir dali. E dentro desse escopo, abre e fecha chaves aqui, existe a definição da sua função principal, do seu programa principal. Tá? Então, uma das coisas que a gente tem que ter já em mente nesse primeiro momento é que toda a aplicação ela tem uma estrutura principal, tá? Ela é delimitada pelo seu escopo, no nosso caso aqui, o Portugal Studio utiliza abre e fecha chaves para determinar o escopo e toda função ou toda a estrutura vai usar abre e fecha chaves para determinar também o seu escopo. Tá? Aqui nós temos uma saída de dados, tá? O escreva é uma forma de você estar interagindo com o usuário. No nosso exemplo aqui, o escreva ele tem como objetivo mandar uma mensagem para o usuário. Tá? Onde é que essa mensagem vai ser exibida? A partir do momento que você executa no play, esse código vai ser analisado e interpretado e a nossa saída ocorre aqui no console. Tá? Aquela mensagem de saída para o usuário lá mundo será impressa aqui. Caso aconteça algum erro, esse erro vai aparecer como uma forma de mensagem para que você venha corrigir esse erro. No nosso caso aqui nós temos apenas o Olá Mundo como sendo uma mensagem básica de saída para o usuário. Tá? Uma coisa interessante, por exemplo, que a ferramenta tem, se eu botar aqui escrevar, você já vai ver que essa palavra ela vai ficar sublinhada. Ao colocar o cursor do mouse, você vai ver que ela vai aparecer um hint. Tá? Esse hint são mensagens que vão dizer para você o quê? O que está sendo exibido sublinhado, está acontecendo um erro. Então, verifique esse erro e corrija. No caso aqui, ele está dizendo que escrevar não existe, porque a palavra reservada é escreva. Tá? E de antemão, só relembrando a estrutura lá de palavras reservadas, são palavras criadas pela linguagem de tal forma que só ela pode utilizar. Você vai a utilizar, mas você não pode declarar estruturas, você não vai poder declarar funções e não pode declarar variáveis com esse mesmo nome. Por exemplo, escreva já é reservado do Portugal Studio, início
função e programa já são reservadas no Portugal Studio. Tá? Eu posso, por exemplo, aqui eu vou usar o leia, que é uma palavra reservada, cujo objetivo é fazer uma leitura de dados. Tá? Então, mais uma vez, eu coloco o leia, ele vai me dizer que espera pelo menos um parâmetro. O que é um parâmetro? É um valor que vai vir entre parênteses. Tá? Aqui ele espera uma variável. Aqui eu vou declarar uma variável de um tipo, cadeia. Opa, cadeira não. Então, o que vai acontecer? Mais uma vez, ele vai dizer o erro. Cadeia não existe. Cadeira é cadeia. Tá? Então, cadeia nome. A partir do momento que eu faço, ele já vai tirar o sublinhado, dizer que já foi corrigido. Então, eu passo esse parâmetro. Tá? Ou seja, o layer ele requer obrigatoriamente um parâmetro. Um parâmetro é o quê? Uma variável. Em Portugal Studio, a gente ainda não precisa se preocupar com as transformações de tipo. Futuramente, como a gente já falou em sala de aula, a gente vai ter que migrar o Portugal Studio para uma linguagem de programação efetiva. Então, lá a gente já vai ter preocupação de estar convertendo esses tipos de dados. Aqui até então, não. Tá? Então, eu leio o nome. Então, eu vou fazer uma solicitação do usuário que ele digite o nome. Logo após, eu vou pegar esse nome e vou concatenar a essa palavra Olá Mundo. Então, Olá Mundo, o nome que for lido. Tá? No meu caso, vai ser o meu nome. Tá? Então, vamos executar. Executou, voltou aqui o cursor vai ficar piscando. Vai esperar que você digite o nome e pressione a tecla Enter. Tá? Pressione a tecla Enter. Ele vai retornar para o usuário, Olá Mundo Denival. Ele deu apenas um espaço. Se eu quiser melhorar, eu coloco uma vírgulazinha aqui básica. Tá? Executo novamente, digito Denival, Olá Mundo Denival, ou seja, fez uma formataçãozinha melhor. Ok? Então, essa é a estrutura principal do programa em Portugal Studio. Tá? Eu posso, por exemplo, voltar aqui para a lateral direita, o que vai acontecer com ela? Então, aqui por enquanto eu não tenho nada, eu tenho minha variável nome, eu posso pegar essa variável nome, puxar e soltar aqui dentro. O que acontece? A partir desse momento ela está aqui para ser monitorada, essa aqui é uma área de monitoramento. Tá? Eu vou botar aqui um breakpoint, tá? Aqui, veja que tem esses, tipo um gafanhotinho, sei lá, uma joaninha, clique sobre ela, vai ficar na cor vermelha, ou seja, quer dizer que o código vai ser executado, quando chegar aqui ele vai parar. Então eu dou um play, tá? O que acontece? Chegou aqui em parar, opa, deixa eu parar aqui, deu breakpoint, vai parar, opa, não está parando, deixa eu ver o que aconteceu aqui, acho que ele já estava em execução, então vamos lá, play, vai pedir Denival, um pequeno detalhe aqui. Breakpoint, chegou Denival, leu aqui, vai lá de novo, nome, pronto, vai esperar aqui no cursor, Denival, dou um Enter, tá? Vai para o Escreva Mundo, olha o que aconteceu na variável nome. A variável nome, a partir desse momento, assumiu o valor que foi passado para ele. Então, lá em nome, essa variável, só relembrando, uma variável é nada mais nada menos do que uma posição de memória que está sendo utilizada para armazenar um valor qualquer de tipos diferentes que eu possa estar armazenando. Tá? E feito isso novamente, ele vai mostrar lá Olá Mundo Denival. Tá? E o programa é concluído uma vez que o ponto de parada deixou de ficar vermelho. Então, muitas das vezes a gente vai precisar usar breakpoints para testar o nosso código, porque por alguma situação a gente coloca uma lógica e essa lógica ela não está gerando o resultado esperado. Tá? E a gente usa breakpoints exatamente para testar isso daí, para testar onde é que está acontecendo esse erro. Tá? Com relação aos tipos de dados, tá? A gente vai ter vários. Tá? Então, tipos aqui eu vou dar um comentáriozinho básico. O comentário nada mais é do que uma documentação básica, que é importante em toda e qualquer linguagem de programação, porque ela vai colocar uma informação para o desenvolvedor, porque lembrem que nem sempre você que desenvolveu é você que vai manter esse código, para que ele entenda o que foi que você fez. Tá? Outra coisa importante é o nome da variável tem que ser sugestivo. Tá? E não é indicado, por exemplo, que ele seja ambíguo. Então, por exemplo, imaginar que eu estou brincando aqui com o usuário. Aí a pessoa tem mania de botar user, nome.
user idade, tá? Isso daqui não é indicado, tá? Se eu estou um usuário, se eu estou falando de nome, o nome lógico já é usuário, tá? As nomenclaturas também, tá? Aqui a gente vai usar o camel case, que caso seja uma única palavra, primeiro caractere é tudo minúsculo, tá? Mesma coisa aqui, se for composto de mais de uma palavra, sei lá, por exemplo aqui, primeiro nome. Primeiro caractere da segunda palavra fica em maiúsculo, ok? Ou idade pessoa, ou você usa um sublinhado, tá? O underline, e existem diversas formas de entender esse caractere para conectar uma coisa que não pode acontecer é isso daqui. Se eu colocar isso, isso daqui é um erro, porque ele entende que esse pessoa aqui está sem definição do tipo, ele está sozinho. Então, quando eu for declarar uma variável, se ele for só uma palavra, deixa eu apagar aqui o nome, eu coloco tudo minúsculo. Se for composto de mais de uma palavra, a gente vai preferir a camel case para variáveis, a gente usa o primeiro caractere da segunda palavra em maiúsculo, tá? Ou conecta essas duas palavras usando um underline. Cada tipo de dado ele tem nas linguagens de programação um tipo default, tá? Uma característica que o Portugal Studio tem, que eu acabei descobrindo em uma atividade que eu passei para vocês, é que ele não define, ele não deixa. Então, quando eu precisar fazer alguma brincadeira com ele, eu tenho que atribuir valores, tá? Então, eu vou só, esse exemplo aqui a gente vai remover ele, para a gente brincar com outras coisas. Então, mas fora, deixa eu voltar logo aqui dos chips. Então, eu vou ter cadeia, quando eu quiser, vou atribuir um valor aqui, primeiro nome Denival, tá? Lembrando que quando for cadeia tem que ser entre aspas duplas. Quando quiser trabalhar com somente um caractere, eu vou usar caractere. Caractere é entre aspas simples, é um detalhe que você tem que ter em mente, tá? Os números, os valores numéricos, eles vão poder ser inteiro, vão ter ponto flutuante, que são chamados de real, sei lá, salário 5.000. Lembrando que a gente utiliza o padrão americano e onde o nosso português pede para colocar vírgula, a gente coloca ponto, tá? Então 5.000, em vez de ter a vírgula para separar a parte de reais de centavos, a gente coloca ponto, tá? Nós temos os tipos básicos associados a números e nós vamos ter o tipo associado a estruturas verdadeiro ou falso, que é o lógico, tá? Lógico ganhou Mega Sena. Ganhei na Mega Sena? Qual falou? Falso, não ganhei na Mega Sena, tá? Ainda não. É até difícil ganhar, que eu não jogo, então, mas para quem a gente entenda. Então, sempre que eu precisar trabalhar com algo lógico, eu vou criar uma variável do tipo lógico, tá? Que lá nas linguagens de programação é tida como boolean, tá? Mas para nós aqui é lógico, a gente tem que lembrar desses detalhes. Então aqui nós vamos ter os tipos básicos que a gente vai estar trabalhando. Sempre que eu precisar trabalhar com texto, que a gente traduz isso posteriormente para strings, eles estão entre aspas duplas. Se a gente for precisar trabalhar com apenas um caractere, a gente vai trabalhar ele entre aspas simples, tá? O número inteiro vai ser isso daqui, é um número que não tem precisão matemática, por exemplo, 45, ele não está entre aspas, tipos numéricos não ficam entre aspas, e se eu quiser trabalhar com um número que tenha ponto flutuante, a gente vai usar um tipo chamado real, tá? E esse real, quando eu precisar separar a precisão matemática à direita dele, eu uso ponto e não vírgula, como no nosso português Brasil. E se eu precisar usar uma variável que trate com situações verdadeiras ou falsas, eu vou criar um tipo de dado chamado lógico, tá? Esse tipo lógico é o tipo que nos permite brincar com esse tipo de variável, ok? Então, nesse primeiro vídeo aqui, para não ficar muito longo, a gente vai parar por aqui até tipos de variáveis, tá? Daqui a pouco eu volto com outro vídeo, onde a gente vai continuar o nosso estudo sobre Portugal. Até mais!